Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores e conquistar a sua liberdade. E hoje nós vamos ter aí um dia emocionante, né? Então, muito cuidado na operação. Essa semana aqui, de quarta até hoje, sexta-feira, nós tivemos muitas movimentações e muitas notícias, né? Então, ontem nós tivemos o anúncio do corte de juros, primeiro corte de juros desde que começou a subir os juros, né, no Banco Central Europeu, e aí desceu 0,25, conforme esperado, já estava bem anunciado, e isso daí o Banco da Suíça também já cortou, né, Canadá também cortou, então, além de vários países aí que já tinham cortado, como o Brasil, né, então isso daí pressiona os Estados Unidos para iniciar corte. O mais interessante do discurso da Christine Lagarde é que ela tentou justificar o corte de juros com várias razões, dizendo que agora eles confiam mais nos modelos que eles têm de inflação e tal, mas a inflação ainda está acima da meta, está próximo dos 2%, mas ainda está acima. E todo mundo tinha falado, batido na mesa, que enquanto não chegasse nos 2% não ia ter corte de juros, né? Mas o que acontece? Está começando a machucar a economia, obviamente a economia da Europa é mais lenta que a americana, então está mais machucada, está mais próximo de recessão, alguns países, né? A Alemanha já teve PIB zerado, negativo, então isso daí preocupa, e aí entre recessão e inflação, eles preferem a inflação. Não foi isso que ela falou, isso daí sou eu que estou falando, né? Mas basicamente é isso, ou seja, mesmo que a inflação ficar um pouquinho acima do que eles gostariam, eles preferem começar a cortar juros para tentar acelerar a economia, mandar uma mensagem para que o PIB de 2024, pelo menos, deu uma reagidinha, né? Então é possível, inclusive, que tenha mais um corte ainda esse ano do Banco Central Europeu, isso que ficou nas entrelinhas, né? E para tentar acelerar a economia. Então, essa é a mensagem principal aí do Banco Central. Hoje nós vamos ter o payroll, então é muito importante. Então, na primeira hora do pregão do Brasil, recomendamos não operar, porque pode ter volatilidade, né? Não tem expectativa de nada de diferente, né, do que vem acontecendo. Então, assim, o desemprego está baixo, a geração de empregos continua aí no patamar bom, tal. Não devemos ter surpresas, tá? Mas se tiver surpresa, pode mexer bastante. Então, por isso que tem que tomar cuidado. O mercado americano está no topo histórico, e tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq, né? Então, inclusive, desde quarta-feira para cá, está bem consolidado ali no topo. E se vier tudo de acordo, ou uma notícia boa, o mercado gostar do payroll, ele provavelmente faça um rompimento e pode fazer um rompimento explosivo aí para fechar a semana bem alto. Então, é possível que nós tenhamos esse movimento, essa é a minha expectativa. Estou preparado para operar este rompimento se por um acaso ele acontecer, tá bom? Ontem nós tivemos o Ibov fazendo uma barra de alta, conforme eu esperava, né? Então, ontem mostrei para vocês o desenho do que eu esperava que acontecesse e tal. E hoje é possível que uma continuidade desse movimento. Mas nós vamos olhar nos gráficos e ver como é que nós vamos nos preparar, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no Instagram também, @mfmoder, para assistir a live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser saber mais como operar com a gente, pegar essas oportunidades que a gente descreve aqui ao vivo na nossa sala com os alunos do método DX, e também ter acesso à carteira VIP, né? Você pode clicar no link da descrição aqui embaixo. Então, começando pelo mapa de calor do mundo, você vê aqui mais verde do que vermelho, mas ainda sem convicção. Não tivemos um dia de grandes movimentações ontem. A mesma coisa no S&P 500, o mercado americano também ficou ali no lenga-lenga, né? A Amazon andou um pouquinho, a Nvidia recuou um pouquinho, mas a Nvidia inclusive tinha aberto com um gap de alta, depois voltou um pouquinho, mas nada demais, né? A grande expectativa é para hoje algum tipo de movimento. Então, olhando aqui o VIX, ele continua aqui embaixo, nada para se preocupar, né? Os juros, que ontem deveríamos ter uma expectativa até de ele corrigir, mas olha só como o mercado ele anda sempre adiantado, né? Nós falamos isso sempre, né? Então, ontem os juros de 10 anos ficou aqui
dando essa paradinha. Eu gosto bastante dessa paradinha aqui, porque ele vai dar uma consolidada aqui, se ele ficar nesse patamar, né? Já temos a média vindo aqui, para depois ele continuar caindo, né? Isso seria muito legal aí para o mercado dar continuidade àquele blow-off top que a gente já falou, né? E fazer uma última esticada aí até o final do ano. Os juros da Europa, apesar do corte, veja como ele já está precificado, né? Nós temos aqui, esse daqui são juros de 10 anos, então está a 2,5%, ainda abaixo do que o Banco Central está operando, né? Então, normal, nenhuma novidade aqui nos juros. O TLT, olha, continua se mantendo aqui, né? Então, para quem quiser operar esse negócio aqui, tem a oportunidade, né? Indo para o SP500. O SP500 ontem, vocês veem aqui que não fez nada, né? Então, um clássico Kendo Doji esperando, e hoje está esperando também. Depois do payroll, o mais provável é a continuidade desse movimento de alta, né? Rompeu aqui, então a continuidade aqui é o movimento mais provável. Na análise técnica, a gente sempre trabalha com probabilidades, não existem certeza. Então, se alguém te falar, olha, pode comprar que é certeza que vai romper, está mentindo, porque não tem como ter essa certeza, tá? Somente uma alta probabilidade. A mesma coisa aqui na NASA, que também é uma alta probabilidade de rompimento. O Dow Jones ainda continua enroscado aqui no meio dessa consolidação. O Russell 2000 também enroscado aqui nessa meiuca. Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX alemão, que está nesta bandeira, né, de alta, enquanto ele... eu até esperava que ele fizesse alguma reação ontem, né? E ele tentou, mas depois voltou e hoje está fazendo uma correção. Então ele deve ficar mais tempo aqui por essa bandeira. O Reino Unido continua no mesmo lugar, não aconteceu nada de relevante, e a França também continua aqui nesta consolidação. Hoje fazendo aqui um dia de baixa. Você vê que a expectativa do corte de juros não animou o mercado, né? Porque entregou o que estava combinado, e isso é muito comum acontecer, né? Indo para a Ásia, o Japão continua no mesmo lugar, a China continua no mesmo lugar, nenhuma novidade, mercados emergentes, até que reagindo aqui, ó, interessante esse movimento aqui, esse gapzinho de alta. Agora o nosso EWZ, ontem, olha só, marcou o fundo aqui, isso daqui era um alvo, né? Então essa região aqui dos 29, 30 dólares, ele reagiu, e agora nós continuamos numa tendência de baixa aqui, né? Esse negócio aqui continua caindo, então isso não significa reversão de tendência. Isso aqui é uma reação, essa reação ela pode parar aqui, pode vir até aqui em cima, não sabemos ainda, precisamos operar cada dia aqui fazendo a análise do preço, tá bom? Então, pode ter até uma continuidade. O pré-market está exatamente no mesmo ponto, não temos nenhuma movimentação no momento. Indo para o petróleo, petróleo se segurou aqui, né, 2 dias de alta, né, voltando aqui para perto dos 80 dólares, normal esse movimento, né. Agora eu acho que ele deve ficar aqui nesta região por um tempo, antes de se decidir se ele vai querer vir testar aqui os 72, tá. Pode ver que normalmente quando o petróleo muda de patamar, ele costuma ficar um tempo na região que ele escolhe, né, então ó, ficou aqui, aí ficou aqui, depois aqui, e agora é bem possível que ele fique um tempo por aqui, tá? É comum isso daqui nas commodities. Minério de ferro continua se segurando aqui nesse fundo, precisa decidir se ele vai querer vir testar aqui os 98 ou se vai continuar indo para cima. O cobre ainda se segurando aqui nesse pullback. O ouro, ontem, olha só, ele ameaçou subir, hoje está voltando um pouco, então ainda continua aqui dentro dessa consolidação. Eu vou até desenhar aqui esse retângulo junto com vocês, porque já tem bastante informação aqui para fazer esse retângulo. Então, quando tiver aqui, tá complicado, né? O DXY, que também, olha só, muito parecido com os títulos de 10 anos, né? Se ele fizer esse pivô de baixa aqui, é um bom sinal para principalmente os mercados emergentes, para as criptomoedas que estão loucas para romper, mas ainda não romperam, né? O Bitcoin e o Ethereum. Vamos agora ver o Brasil. Então, turma, começando aqui pelo DI. Ontem o DI fez uma correçãozinha aqui, mas a tendência continua de alta. A barra vermelha numa tendência de alta não tem problema nenhum. Eu acho que ele deve continuar indo para cima, né? Olhando já o nosso IBOV, olha só, pelo semanal, né? Hoje, sexta-feira, dá para a gente dar uma olhada. Tínhamos falado aqui dos 120 mil pontos, né?
ele acabou, olha, fazendo aqui a mínima desse candle semanal nos 120,878. Pode ser que já tenha cumprido a missão dele aqui dos 120 e já está reagindo. Só o tempo dirá, né? Então, se fechar com esse candle aqui, é um candle de fundo, numa região de suporte, é uma informação importante e pode abrir as portas para uma reação, como a gente já tinha falado. Eu acho muito difícil dessa reação aqui acontecer assim de uma vez, tá? Normalmente, esses fundos têm muita briga. E aí, vamos aqui para o índice, né? Que ontem nós fizemos aquele desenho, né? Quem não assistiu o vídeo de ontem, volta lá para ver. E que hoje, ontem provavelmente seria um dia de alta, né? Assim como ele fez aqui nesta região quando ele chegou aqui. Então eu espero alguma coisa parecida com isso, ainda briga aqui, né? Antes de ele realmente reagir. Pode ser que ele reaja de uma vez? Pode, mas é a exceção. Normalmente tem briga, né? Você pode ver aqui. Por que tem briga? Porque a tendência é de baixa, então para ele ir para cima é sempre mais difícil, né? Você vê, olha só quantos dias ele ficou aqui antes dele realmente reagir. Então é mais provável alguma coisa parecida com essa daqui, tá bom? Olhando aqui os 60 minutos dele, então, olha só. Para day trade, aqui nós já podemos operar na ponta compradora, tá? Por quê? Veja só, ele vinha fazendo aqui essa tendência de baixa, né? Topos e fundos descendentes, aí aqui, olha só. Aqui você tem um fundo, aqui ele já tem um fundinho um pouquinho maior, e ontem fez o primeiro pivô aqui. Então, assim, para compra de swing trade, eu ainda acho muito arrojado se envolver com isso daqui. Mas para day trade, ele deixou aqui uma bandeirinha, né? Se por um acaso romper, você tem um stop claro, e ele pode vir aqui nesta região aqui, entre 124 e 125 mil pontos. Então, para day trade, dá para operar essa compra aqui, já revertendo aqui os 60 minutos. Esse é um cenário. O outro cenário é simplesmente ele veio até aqui, é uma região de resistência, ele perde o fundo, a tendência macro ainda é de baixa, né? E aí você tem venda aqui para vir testar o fundo, até poder perder o fundo, porque a tendência macro é de baixa. Então, esse trade continua viável, tá? Nesse momento nós temos essas duas possibilidades. Relembrando, não opere na primeira hora, porque você vai ter a volatilidade do payroll, né? O dólar ontem teve um dia de baixa aqui, isso daqui pode marcar um topo, né? Não sabemos ainda, mas se ele começar a descer aqui dos 5.250, ele pode voltar para cá, e aí nós podemos ter aqui um período consolidado aqui entre os 5.100 e 5.300. Ele pode ficar um tempão aqui antes de romper. Esse é um cenário. O outro cenário é ele só parou para dar uma pensada, consolida aqui e depois rompe para os 5.400. Né? Então vamos ver aqui os 60 minutos. Olha, 60 minutos ainda continua para cima, né? Então o cenário mais provável é que ele se segurou aqui nessa região e aí dando oportunidades de compra aqui, pivôzinhos, para voltar para testar esse topo aqui, né? Então, eu gosto mais desse cenário. Eu ainda não me envolvo com vendas no dólar, tá? Ele precisa ainda fazer muito mais coisa para eu mexer com venda no dólar. Por enquanto, só compra. As small caps. Assim, todo o mercado ontem fez essa reação. Né? Então, vinha caindo, mas ontem fez uma reação. Tem compra aqui? Não. Por quê? A tendência é de baixa, né? Esse negócio aqui claramente está caindo. Então, tem que esperar. Eu não me envolveria com compras nesse ativo. O Itaú, que está aqui numa região de suporte, ontem fez uma reação, mas aqui ainda temos esses topos mais baixos, né? Então, eu acho arriscado se envolver com compra no Itaú aqui. Para day trade, se tiver uma oportunidade, como é um dos ativos mais fortes, é o banco mais forte, é a mesma coisa que eu falei do índice, né? Pode ser que ele faça um rompimento aqui, com um stop aqui, e dê uma comprinha para ele voltar para cá. É uma possibilidade. É o trade que eu gosto? Não. Não é tão óbvio assim. Mesma coisa Bradesco, né? Também continua para baixo, fez um dia de reação, difícil de comprar contra a tendência. Sambi, olha, estava caindo para caramba, isso daqui, como é que eu vou saber se isso daqui não é só um pullback para vender mais? Inclusive, se ele der uma oportunidade aqui de configuração, eu vendo o Sambi, não tenho problema de vender não. Comprar eu acho difícil. O Banco do Brasil também reagindo, né? Mas é a mesma coisa que a gente falou dos outros bancos, né? Ele continua com esses topos mais baixos, esse triângulo descendente,
fazendo uma reação, eu não me envolvo com compra nisso daqui. A Vale pode ter marcado o fundo aqui, já está na região de fundo, eu acho que nós vamos ter alguma coisa parecida com essa daqui. Então ele deve ficar aqui ainda, ter muita briga tal, antes de realmente reagir. Né? Minério de ferro está pesado, difícil de operar. E para finalizar, a Petrobras, que pode ser, se fizer um pivô de alta aqui, quem quiser se envolver, fique à vontade, sempre é complicado. Então, turma, resumindo, nós estamos num momento do mercado brasileiro difícil de operar, porque nós estamos numa tendência macro de baixa, ele chegou numa zona de suporte e reagiu. Agora, a tendência macro é de baixa. Essa reação, dá para a gente saber se é a reação, é o fundo do ano de 2024, esse negócio vai explodir para cima? Não dá para saber ainda, né? Então, o que eu recomendo é operar cada gráfico. Se você está operando no day trade, deu 60 minutos, se ele começou a fazer pivô de alta e deu uma configuração de stop para day trade, dá para operar. Swing trade eu não recomendo começar compras, porque a tendência de todos os ativos ainda está para baixo, tá bom? Então, tem que ter paciência, tem que ter calma nesses momentos, não adianta querer operar contra a tendência, tá bom? Segura aí a ansiedade. Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal, escreve lá também no Instagram, @mfmodec, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã, e para operar junto com a gente no método DX e acesso à carteira VIP, link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.